O duro papel dos filhos que assumem a responsabilidade de chefiar uma família que não é a deles, é a família dos seus irmãos, a família do seu pai e da sua mãe. Vamos conversar sobre isso? Eu sou o Nelson Teston, das Constelações Familiares, e quero trazer esse assunto porque tenho observado aí pelas minhas andanças, pelo Brasil, que muitos filhos que chegam até mim, e inclusive outros colegas consteladores, com uma dificuldade muito grande, estão depressivos, estão se sentindo desamparados, estão se sentindo muitas vezes inferiores, mas tudo isso tem um motivo. Um dos motivos, tem vários outros, mas uma das dinâmicas que atua na vida de uma pessoa é ela ter desde criança entendido que ela é responsável pelo que acontece com seus irmãos, pelo que acontece com seus pais. Um duro papel. Isso interrompe a hierarquia da família, porque afinal de contas, como que um filho se responsabiliza por todos? A hierarquia no campo familiar mostra que pai e mãe têm um lugar e os filhos chegam depois. Só que, muitas vezes por amor, a criança começa a já se sentir desde pequena responsável. Às vezes acontece com qualquer um, pode ser o mais novo, pode ser o mais velho, pode ser o do meio. E isto gera problemas para quem está nesse papel e enfraquece os pais e fazem com que os irmãos muitas vezes briguem com esta pessoa. E incrível, algumas famílias, ainda muitos deles, pedem e exigem que essa pessoa tenha esse papel. E ela faz esse papel e aí não é compreendida. Por quê? Porque na verdade não é um papel bom para nenhum filho. Então, você pode estar se perguntando, poxa, Teston, eu sou um destes, como é que eu faço então? Bem, precisa começar a entender mais de hierarquia. As constelações familiares mostram muito bem como funciona essa dinâmica. Bert Hellinger trouxe um conhecimento que transformou já a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, como transformou a minha. Então, preste atenção, muitas vezes numa dinâmica em que um filho ocupa o lugar duro, muitas vezes difícil, no início é divertido, mas com o passar dos anos é pesado, de se responsabilizar pelo destino de cada irmão e de seus pais, muitas vezes existe uma falha sistêmica inconsciente, que as pessoas nem têm essa informação, mas ela atua de qualquer forma, da mesma maneira, é do mesmo jeito que se soubesse, que é, por exemplo, morreu um grande responsável pela família numa geração anterior. E essa pessoa fez muita falta ou para o pai ou para a mãe desta família atual. Então, este filho, ele entende que ele precisa, de alguma maneira, honrar essa pessoa que faltou no sistema familiar, assumindo um papel naquela geração atual, nesta geração atual, como se fosse uma forma de compensar a falta lá atrás. Este é um exemplo. E também existem pais que muitas vezes querem dividir o peso e a responsabilidade de criar filhos com os seus filhos. E isso muitas vezes confunde a cabeça dos filhos que não sabem ser irmãos dos irmãos e se tornam pai ou mãe dos seus irmãos, sendo que os pais só precisavam de uma ajuda. Bem, eu quero que você reflita sobre isso e como isso ressoa em seu coração. Não existe certo ou errado, fazemos tudo por amor, mas é muito importante que a gente comece a compreender que um amor maduro, um amor que respeita a hierarquia, respeita também o dar e receber entre irmãos e também nas dinâmicas com os pais. E para isto, eu sugiro então que quando você olhar para seus irmãos e para seus pais, você diga mentalmente, eu ocupo o meu lugar de filho e eu ocupo o meu lugar de irmão. E do meu lugar eu faço só o que é possível. Eu não posso dar para meus irmãos aquilo que só o pai pode dar e que já está com ele. Eu não posso dar para meus irmãos aquilo que só a mãe pode dar e que está com ela. Faça isso e perceba a paz que gera no coração e o alívio que acontece. Mesmo que os pais estejam falecidos, façam isso, porque mesmo espiritualmente eles continuam conectados, abençoando e fortalecendo sua família na medida em que você se sintoniza com as bênçãos dos seus pais. Está bem?
Gostou do vídeo? Faz sentido para você? Faz sentido então para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, passe ele adiante. Você já deve ter assinado meu canal do YouTube. Se ainda não assinou, dá tempo, clique aí e assine. Está bem? Seja feliz. Eu vou ver você no próximo vídeo.